Estamos de volta com programação nacional. Hoje nós estamos falando sobre o trabalho desenvolvido pela Igreja Católica e autoridades locais contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó, no Pará. E também para falar sobre este assunto, temos aqui em nosso programa a diretora de redação da revista Família Cristã, irmã Osnilda Lima, que fez essa bela reportagem que a gente pode mostrar aqui para vocês, né? Intitulada Anjo das Águas, e que é o que leva o nome do nosso programa de hoje, o Ação Nacional, com esse título aqui, opa, um pouquinho mais para cá, Anjo das Águas. Bom, nós temos aqui um depoimento do morador às margens do rio Anapu, Benedito Lisboa, e também da coordenadora do Centro de Assistência Social, Karen Emília Lima. Vamos acompanhar. Subia sempre as duas meninas, subia duas meninas, três na balsa. Quando ia três, subia as três, quando não era as duas. Aí lá tinha o máximo que era 5, às vezes 6 homens. Até 4 acontece de ir na balsa. E naquele período, os homens às vezes baixavam na balsa e as meninas às vezes entravam para os camarotes e a gente não sabia. Sabia que estavam na balsa. Esse caso que nós tivemos é o caso da ABS, né? A qual a mãe, né, por passar necessidade, deu a filha, né, para trabalhar na casa de uma professora. E lá ela foi abusada pelo próprio barqueiro, esposo da professora, né? Ele começou, a criança, né, foi para trabalhar, aí foi um caso completo, né? Tanto do trabalho infantil quanto do abuso. Foi a julgamento, né? Foi a julgamento, tentaram subornar a gente, tentaram subornar a própria família da criança, tentando calar a boca deles, porque era uma família de grande poder aquisitivo no município. Aí foi que ela passou no julgamento, foi dado que ela é que seduzia o barqueiro, esse senhor. Irmã, são depoimentos fortes, né? Principalmente desse senhor Benedito aí, né? Às margens do rio Anapu, que aliás foi gravado pela senhora. Você estava lá, gravou com eles. E ele está falando aqui sobre, só para a gente traduzir um pouquinho do que ele falou, voltando, ele falou que nas balsas ocorrem estupros, é isso? De crianças? Na verdade, é exploração sexual Exploração mesmo. sexual, é isso que tem ocorrido. Essas balsas, só para nós que moramos aqui, não temos a noção do que significa essas balsas, elas são embarcações que vêm de Manaus até Belém, trazendo mercadoria. E são, assim, enormes essas balsas. Elas vêm, assim, em torno de 12, 18 caminhões dentro. E aí a tripulação é em torno de 5 homens. E o que acontece? Tem as comunidades ribeirinhas, e aí quando essas balsas vêm, porque elas passam muito devagarinho. E aí, então, as meninas vão com o pretexto de vender açaí, vender frutas da floresta, ou peixes mesmo, para esses tripulantes, e aí então lá elas são exploradas e abusadas sexualmente, porque na maioria das vezes são adolescentes que vão, e a família é conivente com isso. Eu acho que assim, um relato para mim que ficou muito forte nessa experiência, nós saímos de Melgaço para ir até esse rio, que é em torno, viajamos de voadeira, que aí é uma embarcação bem rápida, que cabe em torno de 6 pessoas e tem um motor, aí ela vai super rápido. Então, até chegar a esse rio foi em torno de 3 horas. E assim, para nossa surpresa, a primeira balsa que nós encontramos tinha 3 adolescentes dentro. E aí, automaticamente, a população afirma que essas meninas são exploradas e são abusadas sexualmente. Porque aí o que acontece? Elas entram na barca, na balsa, e vão descendo. No caso, vindo de Manaus, descendo o rio até Belém. E percorre na embarcação até encontrar uma balsa em sentido contrário, para retornar para suas, onde mora a família. Porque elas vão até a balsa com a embarcação de remo. De remo. De remo. E aí atracam a pequena embarcação que eles chamam de
não vou lembrar agora o nome da embarcação, e atracam e aí permanecem na balsa, vão descendo o rio até encontrar essa outra, como eu falei, e aí passam para outra balsa até chegar onde moram as famílias. E aí nesse trajeto elas são exploradas. De balsa a balsa que sobe o rio, a balsa que desce, e elas conseguem e elas permanecem nesse trajeto e às vezes, segundo uma moradora que nós conversamos, elas descem até um meio-dia, porque não é com frequência que passam as balsas, né? Então elas descem um meio-dia rio abaixo até encontrar uma outra. Então às vezes ficam um dia circulando no rio. E aí nesse espaço, e são meninas assim de 14, 15, 16 anos. E aí permanecem nessas embarcações com os homens e aí a comunidade afirma que ali elas são exploradas e abusadas. Na reportagem aqui na revista tem até de 8 anos. Esse é uma história assim, extremamente forte, que é a própria mãe que leva a menina leva a menina para vender a mercadoria, né, lá na balsa, e aí a menina também é violentada e abusada sexualmente. Com 8 anos? Com 8 anos. E em troca, o que a menina traz? E esse é um caso que a mãe foi presa. A menina trouxe R$2,70 e meio balde de vísceras de gado, de boi. Então, em troca da menina ser abusada, ser violentada, ela traz isso de alimento para casa. Então, são relatos assim... Muito chocantes, meu amigo. Chocam a gente, sabe? Choca a gente. Choca. Porque, assim, está muito longe da realidade de muitos brasileiros, que a gente, às vezes, não tem ideia do que está acontecendo no Brasil afora. Realmente é um Brasil fora do Brasil. Uma terra sem lei. Uma terra sem lei. Porque outro mundo que que se forma no próprio Brasil, que aí, no caso, não tem uma lei. Porque esses depoimentos como esse, por exemplo, trocar por vísceras de animal, né? A filha realmente, assim... É uma situação de 8 anos, é uma situação que se coloca assim, mas espera aí, que valor tem a filha? Você começa a questionar isso, né? Porque, como você mesmo está dizendo para a gente, a família às vezes está conivente com a situação. Na maioria desses casos que nós encontramos lá, é a família que é conivente, é a família que leva a criança. Bom, nós temos aqui o depoimento da irmã Henriqueta Cavalcante, secretária executiva da Comissão Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Região Norte 2. Vamos acompanhar esse VT que fala sobre isso, aliás. Portel teve uma mãe que vendeu a filha e a venda da criança, da adolescente, foi para consumir bebida alcoólica, que nós precisamos ter. Nós precisamos ter um cuidado muito grande. Quer fazer análise dessa situação. Nós não podemos olhar essa situação com olhar condenador, julgador. Nós precisamos fazer uma análise muito mais crítica da situação. A irmã está falando de uma outra perspectiva que a gente está comentando aqui, né? Não podemos fazer um olhar julgador. Por quê? Falando assim da experiência concreta, nós chegamos na cidade ao meio-dia, o barco chegou, e já à tarde nós fomos conversar com o Conselho Tutelar. E eles tinha chegado uma denúncia, no dia anterior haviam sido presos 2 senhores, um de 70 anos e outro de 78 anos. Eles abusavam e exploravam sexualmente uma menina de 12 anos. E aí eles estavam presos. E nós fomos lá na cadeia, né? Na delegacia, aliás, porque não tem cadeia, lá é a delegacia. E aí você olhando para esses senhores, para essa realidade, óbvio, que eles são culpados e precisam pagar por esse crime. Mas você olha para eles, dá a impressão que eles são tão vítimas quanto as crianças que são vitimadas. Então, eu acho que é um problema muito mais grave do que só combater o crime. É uma realidade muito mais profunda, como a irmã Henriqueta coloca. Então, precisa ser um trabalho, eu tenho a impressão que de uma base muito mais profunda na realidade familiar, na valorização do ser humano. Porque eles são, sabe, pessoas assim que você olha para eles, são muito frágeis esses senhores também. Então, isso é muito forte também, essa realidade. E muitas vezes não entendem nem por que eles estão sendo presos. Não têm sabem. Consciência do crime que eles cometeram. Exato, eles não sabem que isso é crime. Para eles não é crime. Parece de ser uma prática muito comum. Esses homens têm família? Esses 2 senhores, no caso, eles eram separados e um deles era padrinho da menina.
dessa adolescente, dessa criança. Na verdade, uma criança, porque era uma menina bem frágil, bem esmilinguida, podemos assim dizer. E aí, o que acontece? A mãe dessa menina deixava com que essa criança fosse com eles quando eles iam receber, na cidade de Portel, que é a cidade mais próxima e maior. E aí, nesse trajeto, eles violentavam a menina e aí, em troca, eles davam presente para a criança e aí traziam cesta básica para a mãe que tinha mais 2 filhas. É uma contradição, né? Presente em troca, eu estou te dando uma gratificação, um presente, algo bom. É para ter a vítima ali por perto, me parece, para segurar essa família. E aí a realidade muito dura nisso. E o que vai acontecer com essa criança? Tem um acompanhamento psicossocial? Exatamente. Como é que está isso? Como é que está a criança em si, a o criança em psicológico si, dela? essa vítima, né? Mas muitas vezes você está falando assim, as mães são coniventes com essa situação. Será que na situação as mães também não passaram por isso e por isso é que elas acabam tendenciando que isso seja uma prática normal? Eu penso que passa por aí também, eu acredito que passa por aí. Eu vou partindo dessa criança. Se ela não tem esse acompanhamento psicossocial, porque eu imagino que a vida dela é mudada de rota totalmente, porque ela poderia seguir por um caminho, a partir do momento que foi violentada, a vida muda. E aí essa criança cresce, não tem esse acompanhamento, esse tratamento, provavelmente, possivelmente, ela vai repetir isso. E aí eu imagino que acaba se tornando um ciclo vicioso, esse problema lá. Bom, teve também um outro depoimento aqui, que nós estávamos falando aqui, da Karen, né, da assistente social, que ela falou que essa criança de 12 anos tinha sido levada primeiro para trabalhar, trabalho infantil, na casa de uma professora, em que o marido dela abusava dela sexualmente. Isso. No processo, ela acabou sendo acusada de ter incitado o marido a fazer isso. Então, tem esse outro lado também, que é um drama muito grande, que aí, nesse caso, a menina depois, ela toma consciência, quando se torna mais adolescente, parece que ela tinha 14 ou 15 anos, ela vai e faz a denúncia. E aí começa a correr o processo, que é extremamente lento e moroso também, e aí esse senhor, ele consegue inverter, fazer com que ele, de acusador, se torne a vítima da criança, da adolescente. E ele ganhou. Só que agora fizeram a reabertura do processo, do caso, para ver se consegue reverter. Mas aí a menina acabou sendo ela que seduziu o patrão, menino de 12 anos. De 12 anos. 12 anos, não tem nem consciência. Os papéis totalmente invertidos. Né? E aí ela seduziu e ela acabou sendo uma criança de 12 anos tem essa condição de seduzir. Exatamente, não tem, a criança ainda não tem essa consciência formada, ela depende totalmente do adulto, por mais que ela se aproxime, que ela abrace, que ela beije, e que é um pouco isso que eles entendem. Por exemplo, o senhor, ele diz, mas ela vinha deitar comigo na rede, a criança de 8 anos. Porque é uma criança. Claro, é uma criança, ela quer afeto, ela quer ternura, ela quer atenção, só que ele compreende de uma forma diferente. Bom, no próximo bloco nós vamos saber quais são as medidas efetivas que a Igreja Católica está fazendo para proteger as crianças e jovens contra toda forma de exploração. Nós voltamos já.